Como ser claro, prático, na explicação dos compromissos do coração? Cara, diga pra esse cara aí que se ele descobrir pra ele me contar. Ele é pastor, é por isso que ele está preocupado, que ele é pastor, ele quer fazer Pastor, isso na igreja. eu vou tentar ajudá-lo. Cara, é impossível ser claro assim, ser claro. Veja, a Bíblia diz duas coisas sobre o coração, cara, duas coisas. E as duas coisas que a Bíblia diz complicam esse desafio. A primeira coisa que a Bíblia diz é que o coração é como águas profundas. Ou seja, ele é uma dimensão inacessível de maneira imediata. Ele é como águas profundas. E a segunda coisa que a Bíblia diz sobre o coração é que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Olha como é que nós estamos lascados, Kaique. O negócio é de difícil acesso, ok? E quando você acessa, você não pode ter tanta certeza assim de que você está vendo ele, porque ele vai tentar enganar você. Então, a Bíblia é muito clara em dizer assim que discernir os propósitos do coração não é algo fácil. E eu diria que a dificuldade de falar dos compromissos do coração não tem a ver, cara, assim, com o estágio intelectual em que a gente está, sabe? Com o fato da gente não ter ainda uma linguagem adequada. Cara, é uma dificuldade real. É que falar de compromissos do coração é falar do liame entre nós e a eternidade. O que a gente experimenta nessa dimensão do coração é algo sobrenatural. Sobrenatural. Tanto é assim que lá no Crepúsculo do Pensamento, o Doyle vai dizer que a gente só pode falar desses compromissos encarnados. Essa é a expressão que ele vai usar lá. Ou seja, você só pode falar deles quando você os visualiza encarnados em funções da nossa humanidade. Então, por exemplo, na nossa comunicação ou nas nossas palavras, a Bíblia diz isso, né? Que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Da nossa imaginação, ou seja, nos sonhos, nos projetos que a gente idealiza, nos nossos afetos, nas nossas ações e reações. Então, todas essas funções, elas funcionam como janelas que descortinam diante de nós os nossos reais compromissos. Então, eu diria que você nunca pode falar dos compromissos do coração com a clareza desejada, porque você nunca fala sobre eles imediatamente. Você sempre fala sobre eles mediatamente. É sempre através daquilo que você consegue perceber na concretude da sua existência. E aí eu acho, cara, que há duas coisas que a gente precisa cultivar. E eu acho que a gente precisa ensinar as pessoas a fazer isso se a gente quer obter sucesso nesse desafio de visualizar os motivos do nosso coração. Duas coisas. E aí vai o meu desafio pastoral aí, já que foi um pastor quem fez a pergunta. Primeiro, cara, eu acho que a gente tem que aprender a cultivar uma suspeita saudável de nós mesmos. Sabe? Uma suspeita saudável. Veja, eu estou enfatizando o saudável porque pode ter uma suspeita doentia, sabe? Aquele negócio de, o cara nunca acredita em si mesmo, né? Isso é o exagero. Mas eu acho que a nossa geração, ela é mais treinada para ser muito segura de si, para ser muito segura das suas motivações. Mas me chama a atenção o quanto a Bíblia está cheia de estímulo a uma suspeita saudável quanto a nós mesmos. Por exemplo, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou, maldito o homem que confia no homem. A gente sempre acha que esse homem aqui é outro, né? Não é a gente, não. Mas veja bem, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, cara, você não é tão confiável quanto você imagina. Então, a gente precisa cultivar uma certa suspeita quanto a nós mesmos e às nossas motivações. Sem isso, a gente nunca vai conseguir ter uma visão correta das reais motivações do nosso coração e dos nossos compromissos. E a segunda coisa que eu acho que a gente tem que aprender a fazer e estimular nas nossas ovelhas é
um movimento constante de autorreflexão radical. Sabe, aquele movimento em direção à interioridade, visando o autoconhecimento, à luz do conhecimento de Deus, que era muito comum na piedade dos antigos, cara. Sabe, aquele negócio do solilóquio, da alma conversando consigo mesmo, sabe? E que nos nossos dias é muito contraditado pelo ritmo frenético da nossa vida e especialmente pelo nosso engajamento com a tecnologia. Cara, a tecnologia é uma bênção. Não fosse ela, nós não estaríamos tendo esse privilégio de ter essa conversa aqui tão distantes. Então, Deus seja louvado pela tecnologia. Mas nós não podemos ignorar que a nossa exposição contemporânea ao excesso de tecnologia, ela promove um estado espiritual de distração constante, que eu diria, drena virtudes que são essenciais para uma contemplação profunda da nossa interioridade. Sabe, assim, virtudes como foco, paciência, perseverança, que estão sendo desaprendidas e sem as quais é simplesmente impossível orar com profundidade. Orar com profundidade. Então, eu acho que a gente tem que redescobrir elementos da piedade cristã antiga, medieval, reformada, que tem a ver com esse movimento de suspeita, uma suspeita saudável de si mesmo, e, ao mesmo tempo, esse movimento constante de autorreflexão que busca esse conhecimento de si, baseado sempre, obviamente, no conhecimento de Deus. A gente vê isso na Bíblia, né, o tempo inteiro. Por exemplo, como a Bíblia está cheia de solilóquio, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. O que é isso? É o salmista conversando consigo mesmo, perguntando a si mesmo, cara, por que você está reagindo desse jeito, nessa situação? Não é? O que tem levado você? É esse movimento, através das janelas da nossa alma, que são as nossas funções humanas. Por que você falou daquele jeito quando você se viu naquela situação? Por que quando você não está pensando em nada, os pensamentos que vêm à sua cabeça quanto ao seu futuro são esses? Ou seja, esse movimento todo de autorreflexão é o que nos dá um vislumbre daquilo que, de fato, com o qual, de fato, nós estamos comprometidos. Então, eu não sei exatamente como falar sobre isso com clareza, mas eu sei que o caminho para a gente visualizar isso passa por essas duas coisas que eu acho que a gente tem perdido nos últimos dias em termos de piedade cristã. E isso gera muita dependência da pessoa que, por exemplo, na condição de um pastor, né, que está à frente de aconselhar, pregar, ensinar pessoas, assim, aí o que sobra para ele? Se ele não tem, ele é desconfiado de si mesmo, ele tem noção de que tem coisas que transcendem sua capacidade teórica, ele tem que confiar na eficácia da palavra de Deus, no poder do Espírito, em aplicar aquilo no coração, da regeneração da pessoa. Porque eu me lembro que eu lutei muito com isso, até que um amigo meu colocou a mão no meu ombro e falou assim, Pedro, a filosofia não consegue resolver tudo, tem uma fronteira que ela não vai mais, assim, o sistema, tudo mais, assim, é até perigoso. Então, assim, a revelação de Deus é o poder do Espírito, e ele é suficiente, a gente tem que confiar nele. Então, é uma dependência nossa também, né, do poder de Deus. E há um sentido no qual eu acho, Pedro, que o grande papel do conselheiro é conduzir o aconselhado a esse movimento de autorreflexão. Sabe? Eu acho que tem muito conselheiro bíblico que acha que a função dele é tomar decisão pelas pessoas. Sim. Enquanto, na verdade, você é um pastor que está ajudando as pessoas a entender a circunstância na qual elas estão envolvidas, à luz daquilo que a palavra de Deus diz. E tudo que você pode fazer quanto ao coração das pessoas é suspeitar de quais são as motivações. Então, eu acho que num bom aconselhamento, um movimento de aconselhamento, termina assim, ó, com o conselheiro bíblico dizendo, cara,
olhando para a sua circunstância e para as respostas que você tem oferecido, eu acho que talvez você esteja comprometido demais com esse tipo de idolatria. E você tem respondido assim: agora faz o seguinte, vai para casa, ora sobre isso e pede a Deus que mostre a você se é isso mesmo. Sim. E aí eu acho que o ideal é que o aconselhado, depois de fazer isso, pega o telefone, ligue para o conselheiro e diga: cara, sabe aquela sua suspeita? Se confirmou. Agora me ajuda a trabalhar com essa questão. Acho que esse é um movimento assim, de ajudar o indivíduo a olhar para dentro de si, a fim de enxergar as suas reais motivações, né? Eu sei que o Kaique tem mais perguntas aí para fazer, mas peraí, isso é muito legal, que a gente tá lendo as confissões do Agostinho, né, com a turma do filosófico, né, não com o avançado, e uma das grandes contribuições dele para a história da filosofia foi justamente essa ideia de ficar o tempo todo conversando com Deus. O próprio nome, confissões, né, é o solilóquio, e é diferente das confissões do Rousseau, por exemplo, que é a autonomia pura, fruto do iluminismo. Ele não, o tempo todo assim, dependente de Deus, que eu não descanso enquanto não encontrar repouso em ti, e a gente perdeu isso, o projeto de subjetividade moderno perdeu isso, que era praxis da espiritualidade dos antigos, como o senhor falou, né? Exatamente, é isso aí. Muito bom. Bom.